Glória a Deus. Queridos, Deus tem promessas. E há uma promessa de Deus que não é uma retórica, que nós muitas vezes, porque Deus tem uma promessa. Deus tem promessas individuais para cada um de nós. Deus tem um plano que ele é personalizado. Porque Deus fala através de Davi no Salmo 129. Que quando nós éramos uma massa informe no ventre das nossas mães, Deus escreveu todos os nossos dias. Davi tinha uma promessa. Davi era um escolhido. E a promessa de Deus para Davi, ela era poderosa, porque era a sucessão do trono de Israel. Antes de Davi, havia Saul. E em 1 Samuel 8, Saul foi escolhido pelo desejo do povo com a aprovação de Deus. Ali se inaugurava a monarquia em Israel. Mas Saul pecou. Saul voltou as suas costas a Deus, desprezou o ungido e acabou o seu reinado. Agora Deus disse para Samuel: você vai até Belém, lá na tribo de Judá, na casa de Jessé, e lá estará o meu eleito, o meu escolhido. E é muito importante nós entendermos que Deus, ele está na promessa. E às vezes nós só queremos viver a promessa, mas Deus também está no processo. E o processo, ele é muito diferente. Por quê? Não é tudo aquilo que nós queremos e desejamos. No processo, tem dificuldades, tem lutas, tem muitas vezes situações que nós não entendemos. E quando nós observamos o comportamento de Jessé, nós imaginamos que Davi era, na verdade, aquele filho diferente, caçula, bonito, olhos claros, cabelos ruivos. Não era o tipo, o estereótipo do guerreiro à época. E talvez, a Bíblia não fala isso, mas alguns rabinos dizem que Davi era um filho bastardo. A verdade é, os filhos de Jessé iam para a guerra e Davi ficava lá no campo. E lá no campo, Davi tinha uma relação com Deus diferenciada. Ele descobriu Deus Todo-Poderoso. Ele recebeu da sua mãe uma herança espiritual. E Davi buscava intensamente ao Senhor, e Deus lhe dava experiências pessoais, aonde uma força sobrenatural tomava conta dele. E ele venceu um urso, venceu um leão, experiências aonde ele conseguia associar o nome de Deus ao seu trabalho, aonde ele escreve no Salmo 23, e nós todos sabemos de cor: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele não era teórico, ele recebia de Deus e, consequentemente, Deus trabalhava o futuro de Davi. Deus está trabalhando o teu futuro dentro de um plano poderoso. Só depende da tua relação com Ele. Por quê? Nós vemos hoje a superficialidade tomando conta dos relacionamentos. Nós vemos hoje as pessoas preocupadas apenas com aquilo que é material e desprezando aquilo que é espiritual. E Deus fala através da boca do profeta Oséias no capítulo 3: prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele fez a ferida e Ele a sarará. Mas Ele fala também: o meu povo está morrendo porque lhes falta conhecimento. É hora de você buscar a Deus. É hora de você desenvolver o teu chamado. Eu estava aqui olhando os nossos ministérios. Nós tivemos aqui ontem os nossos kids, os nossos adolescentes. Uma coisa maravilhosa
crianças e jovens no altar, preparando-se para a marcha. Benditos são os pais que põem os seus filhos no caminho do Senhor. Nós vemos o nosso coral cantando, a dança. Vemos o Renascer Praise tocando. Queridos, é tão maravilhoso o nosso envolvimento com a obra do Senhor. E muitas vezes nós estamos desassociados desta obra e desse chamado. Porque a tua vida espiritual não pode se resumir a um culto de domingo à noite. A tua vida espiritual tem que ser uma relação com Deus profunda. Porque Deus está procurando verdadeiros adoradores. É muito forte isso. Por que Jesus falou? Jesus falou na perspectiva do ano de 2025. Porque em 2025, redes sociais, superficialidade, materialidade, Deus iria procurar aqueles que são fiéis. O Salmo 101:6 fala: os olhos de Deus estão sobre os fiéis da terra. E Jesus disse em Lucas 18:8: mas será que haverá fé na terra quando voltar o Filho do Homem? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E eu quero te dizer uma coisa: prepare-se, porque nos próximos anos a tecnologia será assustadora. Prepare-se, porque a inteligência artificial já está criando a confusão que o inferno quer. Porque pega uma imagem fake, põe a voz que eles querem, a coisa realmente é muito complicada. Nós vemos, sem nenhuma crítica, mas nós vemos a doença desses bebês reborn. O único bebê reborn que eu conheço é quem nasce de novo na Renascer. Aí é um bebê reborn, não é? Porque Renascer é reborn. Mas a gente vê essa loucura, levando no pronto-socorro, chamando a polícia, querendo... O que é isso? É exatamente o afastamento das experiências com Deus. Mas Deus fala algo tão tremendo em Atos 13:22, que eu espero que cada um de nós possa viver isso em nome de Jesus. E eu olho para vocês e eu sei que Deus tem um plano glorioso para a tua vida. E Deus fala assim: eu encontrei em Davi. Não é Marcos 13:22 não, meu amor, é Atos 13:22. Encontrei em Davi um homem segundo o meu coração, e que cumprirá todo o meu propósito. Aleluia. Davi estava disposto a entregar a sua vida a Deus incondicionalmente. E ele escreveu no Salmo 37:4: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Talvez Jessé tivesse até vergonha de Davi. Jessé, quantos jantares havia feito e nem Davi convidava. Mas Deus é tão maravilhoso, porque Deus escolheu a Davi. E Deus falou para Davi: eu te vi lá no campo, eu estive com você lá no meio do mato, você me buscou, e agora eu tenho para você aquilo que você não pensou e nem imaginou. E Samuel fala para Jessé: não tem mais nenhum filho não? Não, tem mais um. Chama. E Deus hoje está te chamando para você sair do lugar talvez do ostracismo, do anonimato, do lugar talvez que te discriminaram, do lugar que talvez você pensa: puxa, meu Deus do céu, será que eu nunca vou sair dessa posição? Deus está te chamando e dizendo: eu estou te convocando para você viver um tempo que você não esperava na tua vida. Receba no teu espírito em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Sabe por quê? Diga assim comigo: a eleição e a escolha de Deus não está
baseado em padrões humanos. Deus está te chamando para revolucionar a tua vida. Deus falou esse domingo para você: vai para minha casa, porque eu vou pôr uma promessa poderosa sobre a tua vida. Aleluia. Vá na minha casa, porque eu te escolhi. Não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi. E agora todos vão reconhecer quem é ungido de Deus. E daqui, todos vocês que eu posso olhar, nós somos uma nação de ungidos do Deus vivo. E Satanás, ele não teme o poder humano, ele não teme o poder político, ele não teme o poder financeiro, essa baixaria que existe por aí. Satanás teme um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus. Satanás teme aquele que realmente tem autoridade no nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele deixou a nós esta autoridade, e o diabo sabe que ela está sobre a tua vida. Mas o Todo-Poderoso quer que você realmente receba a grandiosidade daquilo que ele tem para você. E quais eram os segredos de Davi? Primeiro, Davi foi fiel. Fiel no anonimato. Ele estava lá desprezado, estava lá no meio das ovelhas, mas Davi era fiel. E a fidelidade é um segredo de Deus, queridos. Sabe por quê? Porque o primeiro infiel foi Satanás. Ele foi infiel ao Todo-Poderoso. Eu particularmente, eu não entendo alguém que fala que tem o Espírito Santo de Deus é uma pessoa infiel. A fidelidade faz parte do caráter cristão. A fidelidade é a nossa identidade com Deus. Porque Timóteo fala que se nós formos infiéis, Paulo fala para Timóteo, se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Deus é fiel. E Deus gera filhos fiéis. E quem é fiel tem uma porção de Deus especial. Deus vai te usar. Eu quero profetizar e pôr essa palavra sobre a tua vida. Você vai se desenvolver, prepare-se, porque Deus vai te dar um crescimento pessoal, espiritual, financeiro, profissional nos próximos meses, que eu sei. Eu estava aqui orando enquanto a bispa ministrava, e o Espírito Santo falou ao meu coração: fala para o meu povo que vem um tempo de prosperidade sobre a igreja. Amém? E quem quer prosperar segundo a vontade de Deus? Tem gente que nem a mão levantou. Por quê? Porque talvez você não se identificou com esta palavra, mas eu quero te dizer: o diabo te quer ver miserável. Deus quer te ver próspero e abençoado sobre todas as coisas. E por isso que você foi escolhido. Davi, ele respeitou aquilo que era o momento de Deus na sua vida. Estava lá sozinho, no anonimato. Mas o Senhor Jesus falou um segredo em Mateus 25, 23. Servo bom, você foi fiel no pouco, no muito, você será colocado. Amém? Você está lá, sofrendo. Você está lá, às vezes, humilhado, naquele local de trabalho. Você está, às vezes, muitas vezes, você não entende o que você está passando. Seja fiel. Seja fiel ao Senhor teu Deus. Pratique Mateus 6,33. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe por quê? Porque o plano de Deus tem uma dinâmica poderosa na tua vida. E Deus está trabalhando neste processo. Davi, você não está esquecido não. O Deus Todo-Poderoso está olhando para a tua vida. Davi, você não é um dos filhos famosos de Jessé, mas a promessa de Deus está sobre você. Então a tua fidelidade vai contemplar o plano do Senhor poderoso e vai te dar o destino que Deus determinou. E eu quero, em nome de Jesus, pôr sobre você esta palavra. Pode guardar isso. Deus disse para Josué, e essa palavra está sobre você: você vai fazer prosperar os teus caminhos. Amém?
Em nome de Jesus. Essa semana nós fomos jantar com uns casais aí. Tudo que a gente faz é evangelístico, né? Olha lá. E aí tinha uma pessoa que era um ex-funcionário da Xerox, que trabalhou comigo. E ele pegou e falou para mim: posso te dar um abraço? Eu falei: pode. Ele falou: você foi uma lenda na Xerox, né? Eu falei: eu sei de onde Deus me tirou. Eu sei porque Deus me colocou ali. E eu sei que o segredo é, ainda que você esteja no fundo do poço, a tua fidelidade vai te tirar do anonimato. Você não precisa fazer média com ninguém. Você não precisa ficar badalando ninguém. Você não precisa ser puxa-saco de ninguém. Você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. E você tem que ser diferente, porque a diferenciação é a tua marca, em nome do Senhor Jesus. Amém? Davi, busca primeiramente o reino de Deus, e todas as coisas te serão acrescentadas, porque Deus vai te tirar do anonimato e vai te dar um sucesso que você não imagina. Quem crê que você vai ter uma vida familiar de sucesso? Quem crê que o teu casamento será um casamento de sucesso? Quem crê que a tua vida espiritual vai ser uma vida espiritual de sucesso? Você não vai ficar mendigando, mas você vai realmente ser cheio do Espírito Santo de Deus. Quem crê aqui que a tua vida financeira e profissional vai ser de sucesso? Amém? Sabe por quê? Porque Deus pôs a mão em você. E aonde Deus põe as mãos, queridos, se prepara para decolar, porque Ele vai te levar para os lugares altos. Davi, agora chegou o teu tempo. Sabe por quê? Guarda esse texto, se você é bom de guardar. 1 Samuel 2,30. Diga para quem está do teu lado: quem honra a Deus, Deus honra. Quem despreza a Deus, Deus despreza. E aqui esta noite tem essa multidão que honra a Deus. Então Deus vai te honrar ainda, em nome de Jesus. E a honra de Deus, ela é poderosa nas nossas vidas. Davi, você honrou ao Senhor, o Todo-Poderoso vai te honrar. Amém? Aleluia. O segundo segredo de Davi, diga assim comigo: Davi era ungido antes de ser coroado. Entendeu? Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele é o poder de Deus. Sabe que muitas vezes nós vemos o diabo querer colocar em xeque a unção que está nas nossas vidas. Porque às vezes parece que você ora, e aquilo que você tem expectativa não acontece. E aí, ai meu Deus, será que Deus se ausentou da minha vida? Não, Deus está presente. Ele está no processo. Agora, mais importante para você, não é o teu diploma. É muito engraçado, né? Eu peguei e falei para uma pessoa outro dia assim: olha, Deus vai te formar. Ele falou assim para mim: não, mas eu já tenho 2 MBAs. Eu falei: querido, Deus não vai te pôr num banco de faculdade. Deus vai te formar o teu homem espiritual, avivar você. A coisa mais importante da tua vida não é essa casa que você mora, não é esse dinheiro que você tem no banco. A coisa mais importante que você tem na tua vida não são os amigos que você imagina ter. A coisa mais importante que você tem na tua vida é ser servo do Senhor Jesus Cristo. E você tem a unção sobre você. E o processo de Deus funciona assim: o ungido pode ser coroado, e aquele que é coroado, mas não é ungido, cai. Mas o que é ungido e é coroado, vai chegar aonde Deus determinou. Amém? E Davi foi ungido, e caiu o óleo da unção sobre ele. E Jesus deixou claro que o caminho da nossa constituição é nós passarmos exatamente pela unção. E eu tenho um estudo que eu fiz há um tempo atrás, que é assim: da unção à constituição. Davi, de pastor a rei. E essa jornada
Deus trabalha em todas as coisas. E no meio do caminho, Satanás vai querer colocar obstáculos. E Satanás vai querer te derrubar. E um dia, Davi, já ungido, já estava em Jerusalém, depois de haver conquistado Jerusalém, depois de ter feito jornadas incríveis. Agora, ele ungido, ele cai e ele se prostitui com Betseba. E agora? Aleluia. O que é ungido acha um caminho de perdão. O que é ungido, saiba que o nome de Jesus é Emanuel. Se você cair 7 vezes, o Senhor te levanta 70 vezes 7. O justo não ficará prostrado. Davi, o reinado não mudou teu coração. As riquezas não mudaram teu coração. Você errou, mas o Todo-Poderoso é contigo, porque caiu óleo da unção sobre a tua cabeça. E agora, ao invés de você se entregar a essa situação, se recomponha, porque o Todo-Poderoso vai colocar o poder do perdão na tua vida, e a tua jornada vai continuar absoluta, porque o Senhor é contigo. E daquilo que foi um desastre na tua vida, Deus vai produzir o milagre da sucessão em você. O plano de Deus é perfeito. E aonde o diabo pensou que ia te destruir, que ia terminar com a tua vida, Deus vai pegar aquilo, vai transformar numa massa poderosa, vai fazer um vaso incrível e vai dar continuidade ao chamado, à eleição, porque ninguém pode impedir o plano de Deus na tua vida. Amém? Levante a tua mão e diga: aquele que começou a boa obra é fiel e justo para aperfeiçoá-la. Aleluia. E a obra está em andamento, porque o ungido já tem a marca do Todo-Poderoso, e nunca mais o Espírito do Senhor se apartou dele. Amém? Em nome de Jesus, receba no teu espírito. E agora eu profetizo sobre a tua vida. Deus vai te levar para você viver muito além dos teus sonhos. Você crê? Você crê? Isso não é retórica, isso é Bíblia. Bíblia. Levanta a tua mão direita e diga assim comigo: Efésios 3:20. Deus é poderoso para me dar infinitamente mais de tudo aquilo que eu possa pedir ou pensar. Amém? Então prepare-se, porque Deus vai te levar além dos teus sonhos. Amém? Aleluia. E Davi escreveu no Salmo 78, no versículo 70. Também, pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Eu acho demais esse texto. Leia comigo em voz alta. Também escolheu o seu servo Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser pastor de Israel, a sua herança. Imagina, Jessé, você um dia olhou para o teu filho e desvalorizou, mas Deus escolheu. E Deus o constituiu. E agora, Davi é o ungido de Deus no trono de Israel. E Deus o tirou lá do aprisco. Sabe o que é aprisco, né? É tipo, como é que chama? Esqueci o nome. É tipo um curral, obrigado. É tipo um curral de ovelhas. E Deus o tirou dali e o colocou no trono de Israel. E não é brincadeira aquilo que Deus fez. Sabe por quê? Porque o ungido foi eternizado. E eu quero que, por favor, vocês coloquem aqui a bandeira de Israel. Porque vocês sabem que a bandeira de Israel, ela tem a estrela de Davi, porque o reino dele estava debaixo de uma promessa.
E o reino dele se manifestou. E o símbolo de Davi, olha, permanece até os dias de hoje. Porque grande é a obra do Deus Todo-Poderoso. Mais de 3.000 anos se passaram. E eu estou aqui hoje dizendo que o Deus de Davi é o meu Deus. Que o Deus de Davi é o teu Deus. E que ele vai alargar as estacas da tua tenda. E você vai transbordar para a direita e para a esquerda. E não vai impedir em nome de Jesus. E de repente, até os teus familiares, até aqueles que não esperavam, vão ver a grandiosidade do Todo-Poderoso na tua vida, e você será constituído em lugares altos. Receba no teu espírito em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Ele é poderoso, amém? Graças a Deus. Diga para quem está do teu lado: Deus vai superar todas as tuas expectativas, amém? Aleluia. Você espera, mas Deus me dá. Só que Deus está trabalhando no sobrenatural, amém? E esta semana os ungidos vão para o campo de batalha, amém? Levante a tua mão direita e diga assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu. Amém? E eu quero pedir que o Espírito Santo venha e derrame agora desse óleo sobre a tua cabeça. E amanhã, segunda-feira, você vai para o campo de batalha. Lá vai ter um gigante. E esse gigante vai te desprezar. Mas você já está ungido pelo Todo-Poderoso. E você vai falar para o gigante como o ungido fala: você vem contra mim com toda a sua força, mas eu vou contra você em o nome do Senhor dos Exércitos. E a vitória é do ungido do Senhor. E esta unção é derramada sobre você, para você crescer, se desenvolver. Porque, segundo Samuel capítulo 8, diga bem forte comigo: aonde Davi ia, Deus lhe dava vitórias. Agora diga: aonde eu for, em nome de Jesus, Deus me dará vitórias. Aleluia! E nós estamos debaixo desta unção. E o Espírito do Senhor nunca mais se apartou dele. Senhor, que o teu Espírito jamais se aparte de mim. E Davi sentia e sabia. Por isso ele escreveu no Salmo 51, não me retires da tua presença. Não, Senhor, se afaste de mim. Renova-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Porque ele sabia que o mais importante não era o trono, nem o seu reinado. O mais importante é Deus na minha vida. Amém? E quando o mais importante é Deus, Ele vai nos dar graça sobre todas as coisas. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E eu vou terminar esta palavra dizendo para você 3 coisas que o ungido recebe de Deus. Diga assim comigo: primeiro, perdão. Eu sou perdoado. Você é perdoado. Você é sarado. Salmo 107:20, Ele enviou a sua palavra, nos curou e nos livrou do que era mortal. O que o ungido recebe? Habilidades e capacitações. Amém? Depois você lê em casa o Salmo 18. Ele adestrou as minhas mãos para a batalha. E com meu Deus eu salto muralhas. Amém? Aleluia. E a terceira coisa que o ungido recebe do Senhor é desenvolvimento. Amém? Prepare-se, porque os próximos meses serão meses de crescimento e desenvolvimento na tua vida. Depois você leia, se tiver curiosidade, segundo Samuel 8. Davi pôs bandeiras em Edom, Davi pôs bandeiras na Síria. Os reis da terra serviam a Davi, e Davi conseguiu conquistar um reino grande e
poderoso. Amém? Então, em nome de Jesus, que o Senhor te dê graça e te abençoe, e que você receba esse poder. Amém? Em nome de Jesus, diga assim comigo: eu sou ungido, e o ungido tem perdão. Amém? Aleluia. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos perdoa. Perdão. A segunda coisa que eu falei, o que é? Habilidades, capacitação. Amém? Guarda, fala, o Espírito do Senhor está sobre mim. E, em nome de Jesus, para você que gosta, Isaías 11:2, repouse sobre você o espírito de inteligência, conhecimento e sabedoria do Senhor. Tem uma porção de Deus para você muito maior, querido. Às vezes eu gostaria de descer daqui e chegar e abrir a tua cabeça e pôr a grandiosidade do poder de Deus. Porque às vezes você fica patinando, e você não se apropria do que Deus tem para a tua vida. O Espírito Santo vai te capacitar com uma sabedoria impressionante. Pode ver em nome de Jesus, porque você tem a porção do ungido. Amém? E a terceira coisa do ungido é crescimento e desenvolvimento. Aleluia. Deus já me deu um braço comprido, que é para ocupar todo o espaço ao meu redor. Amém? E se alguém quiser ocupar esse espaço, tem um anjo aqui, outro anjo aqui, dizendo, não, esse espaço é do meu ungido. Então, vá em frente, o Senhor é contigo. Amém? Em nome de Jesus. Dá uma grande salva de palmas ao Senhor. Vamos nos colocar em pé. Em nome de Jesus. Aleluia. Faça como Davi. Diga assim comigo, sonda-me, Senhor. Sonda o meu coração e vê se há em mim algo a ser corrigido. Eu me abro, eu me disponho a viver o teu plano. E nesse momento em que o teu Espírito tem falado ao meu coração, eu quero me abrir para viver a tua vontade, a despeito de opiniões, a despeito de situações passadas. Eu sei que o Senhor está no controle. E como Davi, eu me aproprio desta verdade. Eu e a minha família viveremos integralmente o teu plano, Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Levante as tuas duas mãos para os céus. Oh, aleluia. Há uma unção do Espírito Santo de Deus aqui. Aleluia. E sabe por quê? A unção está aqui. Porque Samuel disse para Davi, Samuel disse para Jessé, nós não vamos nos assentar à mesa enquanto o ungido não chegar. Amém? E os ungidos estão aqui para sentar à mesa do Senhor. Aleluia, adore ao Senhor. Diga, me dá uma experiência contigo. Me leva a pastos verdejantes. Senhor, refrigera a minha alma. Deus, me cubra com as tuas misericórdias. E faça com que eu saia deste lugar. Faça com que eu realmente possa ir na direção da tua vontade. E que eu ouça o teu chamado. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Receba. Se você estava precisando de um impacto do Espírito Santo de Deus, esta é a hora na tua vida. Se você tinha qualquer mágoa ou qualquer prisão no teu interior, e talvez o diabo colocou um espírito de conformismo na tua vida, para você ficar encaixotado, se liberte agora pelo poder do sangue do Cordeiro. Não tenha medo de profetizar, não tenha medo de tomar posse. Não tenha medo de ir na direção daquilo que Deus está te movendo, porque é Ele quem vai à tua frente, e é Ele quem vai fazer a obra. E eu declaro sobre a tua vida, a palavra de Abacuque 1:5, Deus vai fazer uma obra tão grande, que quando você contar não vão acreditar.
porque Jessé vivia lá no fundo de Belém. E quando ele falava, o meu filho pequenino, o Davi, aquele ruivo de olhos claros, ele é rei de Israel. Ninguém acreditava, mas quando eles viram a obra realizada de Davi no trono, todos sabiam, foi Deus que o levou até lá. Então, querido, em nome de Jesus, essa obra vai ser grande. Levante a tua mão e profetiza. Deus vai mudar a história da minha vida. Deus está transformando os meus caminhos. Mas fala com fé e se aproprie. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque não tem idade, não tem condição, tem o que Deus faz. E Deus fala para você, Sofonias 3:20, eu vou mudar a tua sorte diante dos teus olhos. Em nome de Jesus, você vai terminar esse semestre em bênçãos. E Deus vai trabalhando, porque nós estamos nessa jornada. A jornada do ungido, daquele que recebeu o óleo que desce sobre a barba de Arão. E a bênção está ordenada. Em nome do Senhor Jesus.